Boa noite, irmãos. Convido a todos a se colocarem de pé. Vamos orar e vamos dar início ao culto de louvor, de exaltação ao nome do nosso Deus. Senhor, nós estamos nessa noite, Pai, com os nossos corações entregues e dispostos, Pai, a ouvir a Tua voz. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações e que nós, Pai, como servos Teus, tenhamos, Pai, louvores, Pai, de corações puros e que só o Senhor, Pai, que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, Pai, só Tu és santo, Pai. Receba o culto que prestamos a Ti, no nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos, irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós agora vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós leremos do verso 6 ao verso 14. Nesse texto, nós encontraremos Jesus dando as últimas orientações aos seus discípulos e voltando para o céu. E aí nós temos o anúncio do retorno de Cristo um dia, da mesma forma como ele voltou para o céu. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, irmãos, bendita seja a palavra de Deus. O nosso Senhor voltou para o céu, mas recebemos a promessa de que o nosso Senhor voltará a nós, da mesma forma como ele foi visto subir aos céus. Que a palavra de Deus fique guardada em nosso coração e que a Ele seja dado o louvor, a honra e a glória. Ele é santo. Esse nosso desejo de ver o que cantamos vai se realizar um dia, quando Ele voltar, ou então se Ele nos chamar antes da sua volta ao encontro. Deus nos abençoe. Vamos continuar louvando e adorando a Deus com as nossas canções. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia.
exaltando nosso Deus, não somente pelo que Ele pode fazer a nós, mas também pelo que Ele é. Contemplando quanto
Glórias ao teu nome, Senhor. Receba, Pai, esses louvores, essa adoração que prestamos a Ti, Pai. Fale conosco agora, através do Teu servo, e que sejamos instruídos, Pai, na Tua palavra, no nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Eu convido as crianças também à frente, né? Vamos orar. E as crianças irão para o culto infantil. Vamos então orar, irmãos? Pai Santo, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida destas crianças e porque elas estão aqui nesta noite, e pelo motivo pelo qual elas vieram aqui, adorar o Senhor. O Senhor as abençoe, fala aos seus corações, receba o culto que elas também dedicam ao Senhor, e abençoa agora esta parte do culto que é o culto infantil. Esteja com elas, esteja com as líderes que ali vão estar. E assim, Pai, a bênção da salvação seja derramada sobre a vida destas crianças. Abençoa também a nós que vamos receber a Sua palavra, fala conosco, dá-nos a Tua palavra na vida desta boca, para o louvor e glória do Teu nome, para a nossa edificação em Cristo. É no nome dele que nós oramos a Ti. Amém. Irmãos, nesta noite, nós queremos receber a palavra do Senhor, que nos traz a lembrança de que Jesus voltará. Então, os discípulos, em Atos capítulo 1, eles estão reunidos com Jesus. São os últimos momentos deles com Jesus de forma presencial. Eles estavam face a face com Jesus. E eram os últimos momentos de Jesus aqui na terra, depois da sua morte e ressurreição. Atos dos Apóstolos nos traz a informação de que já são cerca de 40 dias que Jesus está entre os seus discípulos antes de voltar ao céu. Eles haviam convivido com Jesus durante uns 3 anos, andando com ele por toda a região da Judéia, da Galiléia, e aonde quer que Jesus fosse, eles estavam com Jesus, quando ele ensinava a palavra de Deus e realizava também os seus milagres. Então eles foram discípulos que testemunharam todo o ministério terreno de Jesus. E agora, depois de ter convivido com Jesus antes da sua morte, de terem visto ele ser crucificado, de terem sofrido a agonia de sepultá-lo, e até mesmo o desejo de preservar o seu corpo pelo embalsamento, eles, exatamente nesse momento em que querem embalsamar o corpo de Jesus para preservá-lo melhor, eles então o encontram ressuscitado.
é Ele. O túmulo está vazio. Eles ainda fazem questão de adentrar ao túmulo, como foi o caso de Pedro e de João, e observar que o local onde Jesus havia sido posto estava vazio. E depois Jesus se apresenta a eles. Eles têm um encontro com Jesus ressuscitado. Então, agora Jesus está tendo o seu encontro final com eles, porque Jesus deveria voltar para junto do Pai. E eles querem saber a respeito da volta dele mesmo. Quando é que o Senhor vai restaurar Israel? Vai restaurar o reino? Porque ele é o rei legítimo, herdeiro de Davi, o Cristo, o Messias prometido. E Jesus diz: não nos compete saber sobre este assunto que o próprio Pai tem reservado para o seu próprio poder. Mas vocês devem permanecer aqui em Jerusalém e vocês vão receber as orientações com a vinda do Espírito Santo, receberão o poder dele para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E assim que Jesus estava dando essas informações a eles, lembrando-os das suas palavras, porque ele disse a eles que deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações, Jesus então começa a ser elevado da terra aos céus. Jesus começa a subir. E foi subindo até desaparecer dos olhos deles, dos olhares deles. Mas enquanto Jesus subia, a Bíblia está dizendo que 2 varões vestidos de branco se apresentam e chamam a atenção dos discípulos a respeito deste fato. Por que vocês estão olhando para o alto? Ou seja, como vocês estão olhando a volta de Jesus aos céus? Então, olha, eu quero que vocês entendam que do mesmo modo, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir aos céus, vocês também o verão descer novamente dos céus. Ou seja, esse Jesus está voltando para o Pai, ele vai voltar novamente para vocês um dia. E nós estamos aqui hoje aguardando a volta do Senhor. Parece muito tempo, né? Mas como a nossa vida tem uma duração de 70 anos, alguns um pouco mais, ou outros talvez menos, como a gente tem visto, né? Então, Jesus, ele tem vindo para todas as gerações dos homens. Então, ele veio também para a nossa geração. Ele veio lá na geração dos discípulos, dos apóstolos, mas ele veio também para a nossa geração hoje. Era plano de Deus que nascêssemos, era plano de Deus que conhecêssemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, era plano de Deus que recebêssemos dele a vida eterna, a salvação, e também o direito de sermos filhos de Deus e de cidadania celestial. Era plano de Deus. Quantas gerações ainda vão existir até que Cristo volte? Porque do dia e da hora em que ele haverá de voltar, não há anúncio na palavra de Deus sobre esta data. Ela continua uma data reservada para o poder e a autoridade do próprio Pai. Jesus mesmo disse isso. Nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai é quem tem determinado o dia desta volta. Agora, o detalhe é: Cristo vai voltar. Se ele não voltar na minha geração, ou na nossa geração, a nossa geração irá ao encontro dele, porque ela terá cumprido o seu tempo. O nosso tempo se cumpre. A própria palavra de Deus diz que o rei Davi serviu ao Senhor na sua geração.
Eu preciso servir a Deus na minha geração. Você precisa servir a Deus na sua geração. E para isso nós precisamos crer em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Precisamos segui-lo como Senhor da nossa vida. Precisamos viver para a glória de Deus. Assim vamos cumprir a nossa missão em nosso tempo. Mas o fato é que Jesus vai voltar. E precisamos estar preparados para a sua volta. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Quando Jesus voltar, ele vai julgar o mundo. Todas as pessoas terão que se postar diante dele, do seu trono de juízo. E ele então vai trazer a juízo todas as pessoas. Ou seja, cada um terá que prestar contas da sua vida a Deus. Cada um terá que prestar contas da sua vida a Jesus. Qual é o aspecto principal desse acerto de contas com Deus? É se temos crido ou não em Cristo. O que o apóstolo João falou no seu Evangelho, capítulo 3? Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Quem crê nele é salvo. Quem não crê já está condenado. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna, e sobre ele permanece o juízo de Deus, ou a ira de Deus. Então Jesus vai julgar o mundo. Eu terei que prestar contas da minha vida a Deus. E o fato é que ele tem um diagnóstico completo de cada um de nós. Deus já sabe de toda a nossa vida. E no dia do juízo, vai ser um dia de colocar as claras, colocar publicamente, diante de todos, a condição de cada um. O livro de Apocalipse diz que aqueles que creram em Cristo, e porque creram em Cristo se tornaram seus discípulos e passaram a segui-lo como Salvador e Senhor, tiveram os seus pecados perdoados. Ou seja, a sua vida foi lavada e purificada no sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz. Então não há mais lembrança de coisa pecaminosa alguma. Porque quando Deus nos aceitou por meio da nossa fé em Cristo, Ele lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo é uma nova pessoa, nova criatura, visto que as coisas velhas ficam para o passado e uma nova vida é estabelecida como dádiva de Deus. Deus passa em branco a nossa vida, ou seja, Deus nos dá uma folha em branco para escrevermos uma nova história. Então, Deus haverá de julgar a cada um. Deus sabe exatamente qual é a minha sentença de salvação ou de condenação. De salvação, se eu tiver Jesus em minha vida, e estiver seguindo a Jesus. De condenação, se eu não tiver Jesus, se eu não seguir a Jesus. Então Deus já sabe de tudo isso. E você também sabe como vai a sua vida. Você sabe como você está vivendo. Se você é de fato uma pessoa que crê em Jesus, que é crente em Jesus e que segue a Jesus ou não. E você pode ser uma pessoa que tem plena certeza da sua salvação ou ainda está lutando, se esforçando para merecê-la. E por mais que você se esforce para merecer a salvação,
você nunca chega à conclusão de que a possui. Porque a salvação não é pelo mérito de ninguém. A palavra de Deus diz, porque pela graça, ou seja, de graça, mediante a fé, nós somos salvos. Esta graça e esta fé não é produto humano, não é produto de nenhuma mente humana, ou do esforço humano em possuí-las, mas é uma dádiva de Deus, por meio de Cristo. Então, pela graça, mediante a fé, Deus nos dá gratuitamente perdão e salvação. Tudo que eu preciso fazer é me converter a Cristo, é crer nele, é segui-lo. E a boa notícia é que o Espírito Santo está ajudando a gente nisso. E sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer isso. Sem o conhecimento de Cristo e da revelação dele para a nossa vida, a gente não consegue nada. Mas Deus tem falado conosco. A palavra de Deus é a sua orientação para a nossa vida espiritual, para a nossa regra de fé e de vida. Devemos olhar para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e por meio dela olhar para Jesus e procurar viver a nossa vida. Então Jesus vai voltar e vai julgar o mundo. O fato é que o juízo de Deus, ele já está estabelecido na vida de todas as pessoas. No dia da volta de Cristo, quando ele fizer o julgamento final, irmãos, vai ser um dia apenas de sentenciamento, porque o juízo já foi feito. O juízo já foi realizado. Haja visto que o próprio Senhor Jesus diz: quem crê é salvo. Quem crê não entrará em juízo. Já passou da morte para a vida. Mas quem não crê já está condenado. Então, quando Jesus voltar e julgar o mundo, vai ser apenas o sentenciamento da vida de cada um. Nos diz a palavra de Deus que ele se assentará no seu trono de juízo e que ele trará diante dele livros onde tudo que você viveu está escrito. Só que nestes livros onde tudo que você viveu está escrito é para demonstração da sua condenação. Porque está escrito lá porque você tem essa dívida com Deus, seus pecados. Mas para aqueles que estão salvos, os nomes daqueles que estão salvos, aqueles que foram perdoados, lavados e purificados por Jesus no seu sangue, que receberam dele uma nova vida, estas pessoas serão procuradas os seus nomes num outro livro, que é chamado o livro da vida, o livro de Jesus, o livro do Cordeiro. Por que não vai olhar lá nos livros o que estes, cujos nomes estão escritos no livro da vida, fizeram? É porque as coisas velhas passaram. O sangue de Jesus passou uma borracha, limpou tudo, lavou, purificou e esqueceu. Não que Deus não saiba da nossa vida pregressa, mas Ele não se importa mais em saber. Sabe por quê? Porque Ele enviou seu Filho para poder pagar, sofrer pelo nosso pecado. Então Jesus vai julgar o mundo. Estamos vivendo dias em que muitos sinais estão acontecendo no mundo. E cada vez que os sinais são demonstrados, muitas pessoas acabam precipitando certas interpretações. Como, por exemplo, no dia de amanhã, né? Então,
como amanhã vai haver um eclipse total visto de uma maneira completa na América do Norte, e que vai haver uma certa escuridão, tem muita gente dizendo que já pode ser o começo do fim. Que seja, mas não é isso que a Bíblia está falando que vai acontecer amanhã. Mas, se o for, nós devemos estar preparados para nos encontrar com Jesus. E como devemos encontrar com Jesus? Como crentes nele, salvos por ele. Pois assim está escrito: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas quem não crê já está condenado. E não crer não significa deixar de saber quem é Jesus. Não crer significa rejeitar a vida conforme oferecida por Jesus. Rejeitar a vida de Cristo, rejeitar a sua divindade, rejeitar a sua salvação, rejeitar viver segundo a palavra de Deus. Continuar vivendo segundo a sua natureza terrena e carnal. Muitos sinais têm acontecido, mas quando Jesus voltar, esse mundo vai acabar com fogo. A palavra de Deus nos diz em 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 7 a 10, no verso 7, de 10 a 12, que os céus e a terra que agora existem pela palavra de Deus e são entesourados para o fogo e para o dia da perdição dos homens ímpios, dos homens pecadores. Os céus passarão com um grande estrondo, os elementos ardentes se fundirão, a terra e tudo que nela há será queimado. E aí a promessa de Deus se realiza em fazer um novo céu e nova terra, onde o estilo de viver é a retidão, a justiça. É o reino de Deus estabelecido pelos crentes em Cristo. Então, são as orientações da palavra de Deus. E assim, cada um dará contas de si mesmo a Deus. E Deus dará a cada um segundo as suas obras, o que tiver feito no meio do corpo, o bem ou o mal. Você está afeito ao fato de que Jesus vai voltar? Você está preparado ou preparada para encontrar-se com Jesus? Você crê nele como seu único e suficiente Salvador? Você tem vivido a vida com Jesus semelhante a ele e vivido na comunhão da igreja dele? Porque ele diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. O que estiver desligado na terra está desligado no céu. O nosso grande problema é querer saber mais do que o próprio Deus que falou, na verdade, né? É querer definir ou redefinir o que Deus tem dito. E assim, a gente vive uma vida chamada cristã à nossa maneira. Como entendemos que é o certo. Como se pudéssemos ensinar a Deus aquilo que Deus já falou que deveria ser, dizendo: olha, Deus não é bem desse jeito não, é do jeito que eu penso, do jeito que eu estou fazendo. Quem poderá resistir ao poder e autoridade de Deus, ao poder e autoridade de Cristo? Então, eu sempre me lembro de uma parábola que Jesus contou, que ele diz: o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho. E ele então distribuiu as vestes nupciais a todos os convidados, ou seja, qual vai ser o traje de casamento? Então ele já entregou todas as roupas de trajes para o casamento. E quando o rei entrou então no salão festivo, ele encontrou um homem que não estava vestido com as vestes nupciais. Ele diz: amigo, como é que você conseguiu entrar aqui não tendo as vestes nupciais?
Então, Jesus conta que aquele homem, ele gelou e tremeu, né, diante do rei, e foi posto para fora. Bom, Deus está querendo mostrar para o seguinte: você precisa de ter as vestes nupciais da vida cristã, a fé, a santidade com Deus, a dedicação da sua vida a Deus, viver para a glória de Deus. E se você não viver desta forma, você não está apto a participar do reino de Deus, a viver com Ele na eternidade. Então Jesus vai julgar o mundo. Eu estou julgado e absolvido de todos os meus pecados, não pelos méritos meus, mas por causa de Jesus, que por mim morreu e pagou o preço dos meus pecados. E porque me deu graça e fé, a fim de que tivesse dele perdão e salvação. Então, o meu julgamento foi feito na pessoa de Cristo. Ele morreu no meu lugar. E a bênção que ele ressuscitou, vencendo a morte, para a minha salvação. Mas e aquele que ainda não tem Cristo? Ele está julgado e condenado. Qual é a sua situação? Jesus já pagou o preço do seu pecado no seu lugar? Ou você ainda está vivendo nos seus pecados e vai ter que arcar as consequências dele no dia do juízo final? Qual é a sua situação? E a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Poderíamos colocar o nosso nome, né? Porque Deus amou Paulo de tal maneira. Você poderia colocar o seu nome, porque Deus amou a Maria, amou José, amou Pedro de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que Paulo, crendo nele, não pereça, mas Paulo tenha a vida eterna. Qual é a sua situação diante de Deus? Lembre-se de que Jesus vai voltar e vai julgar o mundo. Lembre-se de que Jesus vai voltar e você precisa estar preparado para encontrar com Ele. Preparada para encontrar com Ele. E preparados para encontrar com Jesus significa estar vivendo aqui pela fé com Jesus. Está seguindo aqui a Jesus. Porque a promessa dele é que Ele voltará para nos buscar, e aonde Ele estiver, nós vamos estar com Ele também. Então, quando Ele voltar, Jesus vai estabelecer um novo palco para a nossa existência, o palco da existência da eternidade, a era interminável da eternidade. Então, quando Jesus voltar, Ele vai estabelecer novo céu e nova terra eternos, onde o pecado não vai mais existir e jamais vai penetrar ali o mal. É para sempre. Todos os que estiverem no céu terão o mesmo caráter santo e justo de Deus. A palavra de Deus vai ser a vontade soberana, suprema na vida de cada um dos que ali estiverem. E haverá amor, alegria e muito prazer em viver conforme a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, Deus estabelecerá eternamente o seu reino com aqueles que receberam a Cristo, creram nele como Salvador e Senhor. Mas, por outro lado, essa é a parte pior, a parte ruim da eternidade. Aqueles que não creram, aqueles que não se dedicaram a Deus por meio de Cristo, não o receberam como Salvador e Senhor, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, o inferno. Fogo eterno preparado para o diabo e os demônios.
Este é o fim trágico, triste, eterno de todos os que não seguem a Jesus como Salvador. E quando Jesus voltar, Ele vai definir isso para cada pessoa. Então, quando a mim e a você que temos crido em Jesus Cristo, o que Ele vai dizer-nos? Ele vai nos dar as palavras de boas-vindas. O que Ele vai falar? Ele vai dizer: vinde a mim, ou vinde, benditos de meu Pai. Ou seja, sejam bem-vindos, abençoados de Deus. Possuam agora, já entrem agora no reino que Deus tem preparado para vocês desde a fundação do mundo. Vivam agora o reino dos céus, para sempre. Ele vai dizer isso. Mas o que Ele vai dizer para as pessoas que não creram nele? Porque a sua vinda é um juízo sobre este mundo e é um juízo sobre a perdição para os homens ímpios. Ele vai dizer: afastem-se de mim, malditos, ou fiquem longe de mim, vocês que estão sob maldição e juízo. Afastem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo dos seus olhos. Então essa é a realidade. Jesus vai voltar, vai julgar o mundo e vai estabelecer a era interminável da eternidade. Vai dar àqueles que são crentes em Cristo e o seguem como Salvador e Senhor e vivem para o reino e a glória dele, o reino celestial. Mas para os que não creem, é o inferno, a condenação eterna. Então, Jesus vai voltar e precisamos estar preparados para o nosso encontro com Ele. Mesmo eu sendo crente, eu quero estar preparado para encontrar com Jesus. Sabe por quê? Porque eu não quero ser encontrado em falta em alguma coisa. Ou seja, eu quero ter a alegria de Jesus falar para mim, sabe o quê? Servo bom e fiel. Sobre pouco você foi fiel, sobre muito te colocarei. Entra agora no gozo do Senhor. Eu quero ouvir isso. E eu não quero partir tendo que ainda fazer algum ajuste de conta com Ele. Eu sei que como crente eu estou salvo, mas Ele vai me dar um galardão segundo as minhas obras. Ele vai me dar um lugar de honra, ou um prêmio eterno de acordo com as minhas obras. E isso é uma forma de Jesus honrar aqueles que o servem. Que honra você vai ter no reino de Deus? Não que você procure honras pessoais, porque na verdade o maior é o menor, o grande é o pequeno, o exaltado é o humilde. Olha para vocês verem os contrastes. Ou seja, a sua grandeza é tão somente a grandeza de Deus na sua obra, na sua vida, mas é a nulidade do seu eu, mas a grandeza de Cristo em você. Lembre-se disso. Então Jesus vai voltar e cada um de nós precisa estar preparado para encontrar com Ele. Quando isso vai acontecer, não tem data marcada, mas a qualquer momento a gente pode ser chamado à presença dele. E é interessante, né? A declaração que para morrer basta estar vivo, ela é verdadeira, né? Então, às vezes conhecemos pessoas que, quando a gente ouve, morreu, a gente fica tão surpreso e às vezes tão chocado, porque a gente jamais imaginaria que aquela pessoa fosse partir desta vida naquele momento, porque estava cheia de vida e de realizações junto de nós.
mas terminou o seu tempo. Foi chamada a encontrar-se com o Senhor. Jesus não voltou, mas ela foi ao encontro dele. Agora ela deve voltar quando Jesus voltar, para receber o seu corpo ressuscitado e a sua vida de glória. Ainda bem que nós temos as pessoas que estão partindo com Jesus, mas é triste ver uma pessoa que quando parte desta vida, parte sem Jesus. Aí fica aquela questão: descansou de todos os seus sofrimentos? Em parte, porque pode descansar dos sofrimentos físicos terrenos, mas se não foi com Jesus, vai ter que enfrentar os sofrimentos eternos do inferno. Só há conforto e só há realização e glória com Jesus. Lembre-se disso. Esse Jesus que vai voltar é o Jesus que salva você e que te conduz ao Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Tenha Jesus em seu coração. Siga Jesus como seu Salvador e Senhor, se você ainda não o está fazendo. Abra seu coração para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele vem ao seu encontro. Ele vem para te buscar e salvar. E se você já tem Jesus, seja fiel a Jesus. Seja fiel à obra de Jesus através da igreja. Sirva Jesus com alegria, com amor e com consagração na sua vida. Deus abençoe você e que você seja pronto para encontrar-se com Jesus. Se Ele te chamar antes da sua volta, ou se Ele voltar a qualquer momento da sua vida. Seja preparado para você morar com Ele no céu, porque esta é que deve ser a direção da sua vida. Deus te abençoe, irmão, Deus te abençoe, irmã, e que a paz do Senhor seja com vocês. Amém? Amém. Vamos orar. Pai de amor, obrigado pela sua palavra que falou com o nosso coração e nos lembrou da volta de Cristo e do juízo final, mas também que nos falou da gloriosa vida que o Senhor tem preparado para nós no céu, embora também nos mostrou a respeito do horror do inferno para aqueles que não creem, para aqueles que não seguem a Cristo. Nosso desejo é que todos possam sim conhecer a Cristo, se arrependerem e se converterem a Ele para serem salvos. Mas isso é o Senhor quem pode operar na vida destas pessoas. E por isso nós te pedimos que fale poderosamente o coração daqueles que estão perdidos, para convencê-los do pecado, da justiça, do seu juízo em Cristo, para salvá-los. Conduza eles a Jesus, salva-os e conserva os teus filhos, aqueles a quem o Senhor já salvou, já conduziu a Cristo e são crentes. Conduza-os numa vida sempre de fé, sólida, inabalável, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de louvor, honra e glória ao teu nome, e de uma vida de dedicação, de serviço ao Senhor conforme os dons que tu dá para cada um. Abençoa, Senhor, a tua igreja, guarda ela de todo o mal e preserva ela nesses dias difíceis do fim, e que estejamos esperando pela volta de Cristo, prontos para nos encontrar. Em nome de Jesus, que eu oro. Amém.